A aproximação com o campo da saúde foi ocasional. Na verdade, assim, eu diria que o eixo do meu tema profissional, vivência, tanto pessoal como acadêmica, é a questão social. Esse é o centro. E eu estava, antes de entrar para a área da saúde, eu fui para o exterior pelo problema da ditadura militar, tá? Quando eu voltei já não tinha emprego e fiquei vários anos vivendo de bico, né? E depois eu consegui trabalhar na PUC, em pesquisa social. Eu trabalhava numa grande pesquisa chamada Configuração de Situações de Pobreza. E também, por essa ocasião, eu fui assim, convidada para organizar um material de uma discussão sobre a fome. Tá? Então, eu organizei esse material, eu fiz uma edição desse material, não é? E eu apareço como organizadora, que é Raízes da Fome, cuja capa é linda, né? Que é de um grande artista brasileiro. O Vitor Valla era muito amigo do meu marido, trabalharam juntos numa avaliação nacional da FASE, sabe que é a FASE, né? Federação de Assistência Social, mas, na verdade, trabalhava sempre com a educação popular. E fui aceita como professora visitante. Eu fiquei de 85, foi o ano que eu entrei, até 89. E aí a minha entrada no departamento foi assim, encontrei, né, um grupo querendo trabalhar, querendo fazer pesquisa, mas com muito pouca tradição de pesquisa empírica, que era a minha tradição, entendeu? E trouxe método, trouxe discussão de pesquisa empírica, e, ao mesmo tempo, a gente começou a aceitar pessoas de iniciação científica. E, então, eu coordenei esse trabalho de campo, por exemplo, nas favelas da Penha, né? Que, para mim, foi assim, foi a primeira entrada nas questões de saúde. Agora, o que eu quero dizer dessa entrada, primeiro é o seguinte, o acolhimento, né? Eu tive um excelente acolhimento no Departamento de Ciências Sociais. Então, eu brinco que parece que eu fiquei antes rodando por outros lugares, sabe? Até que eu encontrei o meu lugar, né? E o meu lugar, eu digo, é a ENS, mas é a Fiocruz. É a Fiocruz. Aqui, quando eu entrei, eu percebi que é uma faceta da Fiocruz, que foi a faceta que me encantou, né? Que é essa articulação da pesquisa com a questão social, né? Com a população, com o comprometimento com a política, com o comprometimento com a sociedade. E o que eu queria fazer? O que eu posso contribuir, né? Eu pensei, se é a pesquisa empírica, se é a pesquisa qualitativa, que, de certa forma, eu trouxe para o departamento, acho que essa foi minha grande contribuição do departamento, assim, do ponto de vista intelectual, né? Eu vou fazer um doutorado sobre isso. Como eu disse, ao mesmo tempo, eu comecei a dar aula. Começou o mestrado IFF, e o Paulo Bus me chamou para ajudar
organizar o mestrado lá. E eu fui ajudar a organizar o mestrado, mas eles tinham uma aula de metodologia qualitativa que era dada aqui na ESP. Aí formalizou. Era uma turma do IFF e pessoas da ESP. Eu me lembro muito mais do pessoal do IFF. Por quê? Porque eram médicos, todos médicos. E aí, falar em pesquisa qualitativa para médicos era um grande desafio, era uma dificuldade. Então, eu preparava as aulas tentando colocar numa linguagem acessível para médico que não está acostumado com sociologia, com antropologia, não é? E, da mesma forma que eu tentava passar a pesquisa qualitativa, eu tentava passar os conceitos de sociologia, entendeu? Por exemplo, todos os conceitos do positivismo, todos os conceitos das teorias compreensivas, todos os conceitos da fenomenologia, todos os conceitos do marxismo, entendeu? De mais linguagem compreensível para médico. Então, eu falo que essa primeira turma que eu tive aqui, ela me ajudou a escrever a tese, porque eu preparava a aula, dava aula e depois corrigia a mim mesma, tentando melhorar com as questões que eles traziam, com as dificuldades que eles traziam. Então, o desafio do conhecimento, de certa forma, ele é uma memória desse esforço como professora e, ao mesmo tempo, como pesquisadora, entendeu? Ele juntou as duas coisas. Quando eu entrei, se fazia uma confusão entre sociologia e marxismo. Quer dizer, era como se uma coisa fosse outra. Mas não era qualquer marxismo, não era o marxismo do Marx, filósofo, não era o marxismo que depois veio, né, o marxismo europeu, não. Era o marxismo autosseriano, aquele marxismo mecanicista duro e estruturalista, entendeu? Então, eu era muito crítica. Eu estou contando agora que o meu doutorado foi um doutorado no departamento, eu diria assim, a serviço do departamento, de certa forma, elaborando o que eu estava estudando de saúde, com o que eu estava ensinando e com o que a gente estava explorando no campo, entendeu? Porque a gente estava também fazendo a pesquisa de campo. Então, o desafio do conhecimento também tem esse sofrimento. Tem a saúde, a doença, a dor, entendeu? Ele passa por isso. Por exemplo, na minha tese de doutorado, a dedicatória, minha tese de doutorado, né? Ela tem isso. Eu me lembro que Paulo Busto, por exemplo, chorou quando leu essa dedicatória. Mas é porque saía de mim, entendeu? Saiu. Quer dizer, a questão da saúde da doença virou, além de tudo que eu falei, uma questão vivencial. Eu fui a primeira pessoa que trouxe para a ESP, quiçá para a Fiocruz, a questão da pesquisa qualitativa e o empenho na pesquisa qualitativa empírica, não é? Não a revisão bibliográfica só, quer dizer, não estou aqui desfazendo de nada, mas a pesquisa empírica. Então, a defesa de tese tinha a gente saindo pelo ladrão. Eu tive que fazer uma segunda apresentação, porque era muita gente, mas não era do departamento só, não.
de todos os departamentos queriam assistir, porque era uma novidade, que, né? Não que pesquisa qualitativa fosse uma novidade no mundo, não era, mas aqui era. Aqui, porque eu acho que eu fiz um livro para ser utilizado, né, para ser lido. Com rigor. Ele não é um livro tão fácil assim. Né? O livrinho azul, que já chegou na 38ª edição, ele é fácil, né? Porque foi escrito para graduação, né? Mas, por outro lado, a linguagem não é uma linguagem complicada, né? Porque eu conversei com os médicos. Eu devo muito a eles, né? Em 1990, eu já estou em 89, em 90, Paulo Bus foi, eu não sei se foi nesse ano que ele foi eleito, se foi no anterior, mas eu sei que foi em 1990 que ele falou não podia mais essa pós-graduação continuar do jeito que estava. Na época, eu comento isso com a seguinte frase: tinha 31 alunos pelos corredores da casa de um orientador. Nós descobrimos que tinha 5 doutores na época, só para vocês terem ideia. Só que esses 5 doutores não orientavam. Que orientavam eram os mestres. Era o Jaime, era a própria Regina, era Sônia, Flori, Nilson. Mas Paulo Bus bateu o martelo e falou que seria eu, né? Então, me entregou essa tarefa imensa de reestruturação. Um desafio, porque eram várias coisas. Primeira coisa, a gente não queria desautorizar o grupo de mestres que estavam orientando. Mas a gente sabia que a CAPES já estava exigindo os doutores, né? Então, a gente chamou os 5 doutores. Eles tinham que começar a orientar. E aí chamamos os doutores e descobrimos que o conceito do doutorado acho que era D, e do mestrado era C. E aí o seguinte, dentro da área de medicina. Aí, minha filha, era um trabalho aqui para organizar os grupos, para pôr os doutores para trabalhar, para fazer, né? Eu comecei a trabalhar com eles para a gente fazer a proposta de áreas sub-áreas de concentração e tal. Tinha gente que relutante, entendeu? Mas a gente foi trabalhando nisso e, ao mesmo tempo, eu comecei a atuar em Brasília. Eu tinha o desplante de ir, porque na época não era a CAPES que aprovava os cursos, era o Conselho Federal de Educação. E cada curso tinha um conselheiro mor, né? E nós tínhamos o nosso. Só que ninguém aqui sabia, nem eu sabia. Vinha comissões aqui, via que a coisa estava bagunçada, dava as notas ruins e voltava para Brasília. E o conselheiro cravava o seio dele, né? E comecei a atuar na CAPES também, né? A Rosana me botou dentro, o coordenador da área geral de medicina me acolheu e eu entrei aí. Quer dizer, não dá para fazer as coisas sem entrar na política, né? Na política
No caso, a política institucional e acadêmica. Enquanto isso, aqui, eu conversei com Paulo Bus e falei o seguinte: Paulo, nós vamos arrumar orientador para todos, mas nós vamos dar um prazo para a conclusão. Para se titularem, né? Para se titularem. E, no caso, todos já tinham terminado. Não, as cadeiras. Era só escrever a tese. Então, se eu não me engano, nós temos um ano. Eu não estou muito segura se um ano ou dois, mas acho que foi um ano. Ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando com essas turmas, né, para terminar, eu tenho a impressão que pouquíssimos deixaram de terminar. Sabe? Acho que eu quase tenho certeza que todos, porque, na verdade, era uma falta de cuidado institucional. As pessoas... Prazos, né? Com nada. É isso, eram os alunos correndo pelo corredor, falando, quer dizer, saúde pública, a fama da saúde pública é que era uma área sem consistência, era uma área blá, blá, blá. Entendeu? Então, foi preciso dar consistência a isso. Então, o que a gente combinou? A gente varia as duas primeiras turmas de doutorado para qualificar o pessoal, entendeu? E isso foi feito. Então, a maioria, nós temos grandes teses dessa época com esse pessoal. Por exemplo, Paulo Gadelha, ele fez a tese dessa época, né? E eram umas discussões maravilhosas. Por quê? Porque eram pessoas muito bem formadas, pessoas com muita capacidade, mas faltava, vamos dizer, os finalmente. Foi uma intensificação da formação de pós-graduação da própria ENSP, que redundou que 3 anos depois, 4 anos depois, a gente estava com uma quantidade de doutores, né? Que começou com 5 doutores que praticamente não orientavam. Quando eu saí da pós-graduação, quer dizer, foi o 4º ano, né? O mestrado e doutorado estava com 5, que era a maior nota que existia, né? Quer dizer, chegamos a isso, quer dizer, foi feito intensivão. Acho que o Paulo tem um mérito muito grande nisso, porque se você não tem um chefe que te dá apoio, não, ele bancou o projeto e ficava bravo e exigia e não transigiu. E eu também não transigi. Não sei, talvez hoje seria mais branda, mas naquela... Em 90, Aroca e Paulo Bus, eles haviam tentado isso com Célia e Joaquim, que eles assumissem alguma coisa de ciências sociais e violência. Os dois, acho que não toparam. Então, eles me chamaram com o Saul Franco e me pediram. Eu nunca estudei violência, gente, não foi a mesma coisa que foi o acaso de entrar na saúde, não foi o acaso que foi um chamado, né? Então, em 90, começou o Claves, tá? Só que, na verdade, o Claves, ele era ligado à direção, né? Não, primeiro ele era ligado aos departamentos de ciências sociais, porque era Otávio e eu, e de epidemiologia. A gente tentou ter alguém de planejamento, que a gente queria também ter, mas Mário Hamilton tentou, ninguém quis. Era um tema que ninguém queria, mas foi um pedido,
Qual foi o pedido? É que a epidemiologia, de certa forma, já estudava violência. Contava os mortos e os feridos, né? Mas que a violência era muito mais do que isso. Então, eles queriam alguém da área de ciências sociais. Então, eu comecei com Simone, Ednilza e Otávio. Fomos nós 4, tá? 2 do departamento de epidemia. Mas eu estava vinculada ao departamento de ciências sociais. E o que aconteceu? O Paulo Buzzi me convidou para coordenar a pós-graduação da Fiocruz. Aí eu passei para a Fiocruz. É o que na universidade seria uma pró-reitoria, né? E aí eu comecei aquele trabalhinho de formiguinha com cada curso. Porque era assim, cada coordenador uma cabeça. No IOC tinha 3 cursos. Era o curso do Cora, era o curso do Sérgio, não sei das quantas, e era o curso, entendeu? Eram 3 cursos, medicina tropical, medicina, biologia molecular e celular e medicina, não, e biologia, um outro tipo, parasitária, né? E a gente já tinha criado IFF, né? Então, eu comecei a trabalhar com esses cursos, a reunir, pela primeira vez se reuniram, porque nunca tinham se reunido, da Fiocruz, né? Na época já era outra coordenadora lá na ENSP, isso acho que foi em 95. Então, já era outra coordenadora, vinha o pessoal de FF, ENSP e os cursos do IOC. E aí nós criamos outros cursos. Eu ajudei a criar o curso do ICIC, ajudei a criar o curso do... Como é que chama o hospital? Do Evandro Chagas, do INCQS, de Belo Horizonte, de Ageu Magalhães, René Rachu, de Ageu Magalhães. Acho que o Gonçalo Muniz não tem até hoje, eles fazem junto com a universidade. Mas eu ajudei a criar esses cursos. E aí nós fizemos um regulamento geral dos cursos da Fundação Oswaldo Cruz, né? Assim, que você podia fazer curso aqui, podia fazer ali. Você está fazendo saúde pública, mas tem curiosidade com biologia, por exemplo, tem molecular e celular, ou com qualquer uma outra coisa, você pode, não é? Essa transversalidade que não existia. Bem, e depois, assim, só para terminar essa historinha, eu fiquei vice-presidente da Fiocruz. Na Fiocruz, eu acho que dei algumas contribuições, como vice-presidente, né? Que, primeira coisa, eu era vice-presidente, eu não era de ensino, não me colocaram em ensino. Me colocaram como de informação e ambiente. Então, comecei a me inteirar, chamar o pessoal para conversar. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar 2 pessoas de fora para fazer uma avaliação do sítio. Então, nós começamos, tá? Nós organizávamos cursos com o próprio pessoal do ICIT, organizávamos cursos para aqueles funcionários que ficavam na biblioteca limpando livro, sabe? Mandando gente para fazer mestrado, doutorado. Qualificamos até abrir um mestrado, doutorado lá. Eu cruzei isso, você entendeu? Então, eu acho que eu dei essa contribuição, que foi colocar
a área de informação e comunicação como uma área científica respeitável na Fiocruz, entendeu? E a outra era ambiente. O que era ambiente quando eu entrei? Ambiente era o pessoal do IOC trabalhava com ecologia dos bichos, né? O saneamento trabalhava com saneamento. E o pessoal do SESC já estava mais atinado, tinha uma visão ampla de ambiente, mais ampla de ambiente, porque tinham também participado da Rio 92, né? Então, o que eu fiz? Comecei a juntar gente, né? Comecei a juntar gente do IOC que quisessem discutir ambiente. Aí é quem quer. Pessoal do saneamento e pessoal do SESC. E nós começamos, tem uma revista, Academia Brasileira de Ciência, que eles me pediram para um artigo sobre isso, sobre esse processo aqui na Fiocruz, e eu publiquei junto com o Carlos Machado. E aí a gente começou a fazer assim, quais são os temas que importam na área de saúde, né? Começamos a fazer grupo e nessa época estava começando a aumentar a comunicação por internet. Nós fizemos grupo de internet, vários grupos, entendeu? Do país todo. O Jorge Machado, ele me ajudou muito. Carlos Machado me ajudou muito. O Marcelo, na época também, Firpo também, na época me ajudou muito, mas os dois Machados me ajudaram mais. E tem uma menina do IOC chamada Luzia, porque a minha tentação é sempre falar Luísa, mas é Luzia, que entrou também nisso. Eu me lembro do saneamento, as meninas do Sinamon também entraram. Enfim, a gente começou a fazer grupo de discussão. E fizemos um seminário aqui na Fiocruz com a comida ecológica do Terra Pia. Foi uma coisa menor. Depois fizemos um seminário nacional no Hotel Glória, que veio gente do país todo discutir ambiente e saúde. Tá? Eu acho que foram essas duas minhas principais. E criei aqui na Fiocruz uma coisa que continua a existir, quem coordena essa Luzia até hoje, uma coisa que a gente chama Fiocruz Saudável, que é o cuidado com o ambiente aqui dentro. Porque descobrimos que tinha lugares sem saneamento, aquele laguinho do peixe que tem logo na entrada da Fiocruz, aquilo era seco. Nós colocamos o ambiente todo, a gente olhou o ambiente todo, entendeu? Foi assim, para mim também, quer dizer, eu estava fazendo e aprendendo. Os nomes das ruas, todas as ruas, é porque isso, acho que isso não pegou, mas todas as ruas têm nome com a historinha do pesquisador que deu origem. Aí eu chamei os velhos, toda a velharia da Fiocruz para me dizer que nome de rua. Naquela época eu estava jogando uma semente, né? Mas jogando uma semente com as pessoas que podiam colaborar. Eu fui na Abrasco, tem o Arlindo, né? Que foi a de Ciências Sociais, ele foi antes de mim. Mas eu fui a primeira mulher, né? Também era uma coisa bem masculina, né? Mas, enfim, eu vou falar rapidinho sobre a Abrasco. Quando
eu estava não sei onde, acho que é coordenando as pós da Fiocruz. Arlindo me chamou. Arlindo, Peco, um grupinho. Me chamou e falou assim, a gente queria propor seu nome para presidente da Abrasco. Mas por que a Arlindo me chamou? Tudo tem um porquê, né? Era a área de saúde coletiva. Estava muito desacreditada, tanto no CNPq quanto na CAPES. E isso vinha para a Abrasco, entendeu? E qual eram as propostas da CAPES e CNPq? Eles estavam colocando pessoas que não eram de nossa área para nos avaliar, porque diziam que a nossa área não era suficientemente científica. Vivíamos isso. Eu escrevi um capítulo sobre isso no livro 25 anos na Abrasco, eu descrevo isso, tá? Aí o Arlindo falou, Cecília, nós queremos para você liderar a Abrasco, uma avaliação sobre a nossa área, porque a gente não pode ficar com esse nome lá. E aí eu ganhei esse lugar e comecei a trabalhar, como eu sei trabalhar, né? Juntar gente para a gente fazer um projeto de avaliação. Esse projeto de avaliação, os resultados estão publicados na segunda e terceira revista Ciência e Saúde Coletiva. Tudo isso está na internet, porque hoje a gente tem a revista inteira no Cielo. Então está tudo lá, tá? Foi um projeto de 2 anos. Assim, nós fazíamos reuniões periódicas e tal, né? Juntou gente, tipo Everardo, Paulette Goldenberg, Maurício Barreto, é difícil até lembrar os nomes agora, mas foi um grupo grande. Madel. E a gente, então, montou esse grupo, começou a fazer essa avaliação, né? Ao mesmo tempo, a gente decidiu, tinha a Comissão de Ciências Sociais, que tinha, a Abrasco tinha, mas tinha a Comissão de Epidemiologia, que era bambambam, e a nossa bambambim, né? Aí a gente decidiu que a gente ia fazer um congresso de ciências sociais. Não ia ser um simpósio, porque se fazia simpósio. A gente fez, na minha gestão, fez um simpósio em Belo Horizonte, mas com o foco no congresso. A gente fez em Curitiba, que espero que vocês tenham ido. A coordenadora desse grande evento foi Ana Maria Kaneski, tá? Que teve um papel assim, fundamental. A Ana, ela tem um pouco assim, ela é um pouco rígida. Por exemplo, ela discute muito essa integração das ciências sociais com a saúde, que ela acha que banaliza conceitos e tal. Eu acho que banaliza conceito, mas eu acho também que traz contribuição para nós e para eles, não é só para eles, não, para nós também, né? Bem, então, nesse ínterim, teve o Congresso de Ciências Sociais, que foi um sucesso, mais de 400, acho que foram umas 500 pessoas, o primeiro, né, de Ciências Sociais. Eu coordenei também, eu fui presidente do Congresso Internacional de Epidemiologia, cujo coordenador foi Maurício Barreto. Quer dizer, eu estava ali de Rainha Elizabeth, né? Mas eu estava, foi na minha gestão.
primeiro Congresso Internacional e primeiro Congresso dos Conselhos Municipais de Saúde. Esse eu estava presente mesmo, lá na Bahia também. Enquanto acontecia o internacional, aconteceu também o primeiro congresso dos conselhos municipais, que foi uma coisa belíssima, um resultado também assim muito importante. E antes de terminar o mandato, quer dizer, depois de 2 anos, nós fizemos um grande seminário para os resultados da pesquisa. E aí nós convidamos a Claudine Reslich e um professor, eu não sei se é Juan Sherman, esqueci o primeiro nome dele, de North Carolina. Nós tivemos 2 ouvidores externos que nos ajudaram. Convidamos o CNPq, convidamos a CAPES, convidamos a OPAS, tá? E os resultados foram apresentados nesse seminário, né? Então, fazer uma pesquisa durante o mandato, ter o resultado, né? Com essa quantidade de congressos. E aí, o que nós descobrimos nessa pesquisa? Que as ciências sociais, ela não estava atrás de área nenhuma. Os problemas que ela tinha eram os mesmos problemas que as outras áreas tinham. Agora, tinha várias recomendações que a gente pôde fazer, que estão também nesse capítulo do livro, de 25 anos a Brasco, e estão na revista. De ciência de coletiva. Ciência, as primeiras. Não é a primeira, não, é a 2 e a 3. A 2 e a 3. Tá? Bem, qual foi o resultado desse movimento? Foi a criação do Fórum de Coordenadores. Para o seminário nós convidamos os coordenadores de pós-graduação, de toda a área de saúde coletiva, que na época eram muito menos, hoje tem mais de 50, na época acho que eram 31, né? Então, nessa ocasião, nós criamos o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, que existe, continua existindo até hoje, né? E a avaliação, depois de 10 anos, quando o Carvalheiro foi presidente da Brasco, ele me pediu outra vez para replicar. Então, a gente fez outra vez uma avaliação. João Canosa, nós implementamos mais a livraria, fizemos inclusive um catálogo bonito naquela época, e essa coisa dos congressos, a avaliação e a criação do Fórum de Pós-Graduação. Eu sempre dizia... Estruturação mesmo. Eu sempre dizia nas reuniões da Brasco, eu acho que nós da Brasco, nós temos que falar e atuar na política assim, mas de forma qualificada. Não é porque eu sentei nesse lugar, eu estou investida. Não investi, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, né? Então, acho que tem gestões diferentes, uns vão mais para a política. Essa coisa da política de Brasília, quer dizer, eu fui representando a SPPC no Conselho Nacional de Saúde, também, nessa época, né? A NOB 96, que tanto falam, foi feita naquela época. Eu fiz parte do comitê que criou a NOB 96.
Olha, eu acho que a gente progrediu demais. Eu vejo o copo meio cheio, viu? Uhum. A gente progrediu demais. Eu fiz, acho que uns 3 anos atrás, a revista Saúde e Sociedade me encomendou um artigo, como eu vi a interseção das ciências sociais com a saúde. E aí eu escrevi, eu estudei, eu peguei assim 1 ano, acho que 1 ano e 1 mês, por um acaso, porque pegava um material das revistas de saúde pública, caderno de saúde pública, ciência de saúde coletiva, interface, Physis e saúde e sociedade. Tá? E analisei, assim, eu não analisei qualidade, não. Eu analisei se naqueles artigos tinha incorporação metodológica ou discursiva das ciências sociais. Eu encontrei 33% desse total. Entendeu? Esse artigo também está aí, publicado. Mas fazendo uso dos conceitos das ciências sociais? Das ciências sociais, 33%. E aí, quais são as revistas que publicam mais? Pela quantidade de artigos que publica, que mais publica é a ciência de saúde coletiva. A interface e a saúde e sociedade, elas são as que estão mais voltadas. A Physis também. A Physis também tem bastante. Um pouco menos, mas tem. Agora, tanto interface como são estão voltadas, né? E aí você encontra cientistas, tanto cientista social formado em ciências sociais, como pessoas que fizeram mestrado, doutorado, com uma reflexão muito boa, integrando. Assim, eu acho que tem 2 coisas combinadas aí. E isso também vem desde a graduação, tá? Primeira coisa, eu escrevo para as pessoas lerem, entendeu? Eu converso. Eu estou escrevendo uma coisa, eu estou conversando o tempo todo, o leitor está na minha cabeça, né? E eu acho que isso é muito importante, porque uma ciência hermética não dá vontade, né? Por exemplo, voltando à questão da metodologia, quando eu entrei aqui na Fiocruz, quando falava em metodologia, o pessoal achava que era bicho de 7 cabeças, sabe? Que metodologia era uma coisa abstrata, né? Então, isso é uma coisa. Outra, eu acho que é assim, por exemplo, eu escrevi esse artigo, eu estou com um outro aqui na minha cabeça, que eu só não escrevi porque eu não tive tempo de pesquisa fundamentada sobre ele. Mas eu vou escrever. E eu acho que ele vai ser bastante lido, que é sobre o conceito de determinação social, que eu acho o fim da picada. Eu vou escrever um artigo sobre isso, tá? É uma tarefa. Então, eu acho que esse é um tema que vai ser lido. Vai ter muita gente contra, vai ter muita gente que vai brigar, mas tem muita gente que vai se esclarecer.